Bom, começando mais um vídeo aqui no canal Eliel BS, o canal que fala de esportes e também de Deus. E hoje o vídeo é mais um resumo da lição dos adolescentes. E hoje é a lição 5 desta lição que se chama Deus Conosco. Aqui é a capa para vocês verem. A lição 5 é uma continuação da história de Jesus, que a gente vem estudando nas últimas lições. Bom, eu não gravei o vídeo nas últimas lições, nas lições anteriores, mas você pode acompanhar aí na sua lição para entender melhor do que a história está falando. E o título dessa lição é Seguindo a Estrela. E o texto-chave diz assim: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2:2. A introdução no sábado diz assim: Os sábios do Oriente foram guiados até o local em que Jesus estava por um sistema tecnológico, entre aspas, divino muito superior a qualquer outro já visto no mundo. Não temos informações a respeito deles. Sabemos apenas que na realidade não estavam seguindo uma estrela. Então, por que os sábios do Oriente nos parecem tão familiares? Talvez porque se tornaram parte da tradição envolvida no Natal. Mas eles não eram apenas coadjuvantes numa peça. Eles estudaram as escrituras hebraicas e encontraram as palavras de Balaão. Um rei como uma estrela brilhante vai aparecer naquela nação. Como um cometa, ele virá de Israel. Provavelmente, eles também conheciam e compreendiam a profecia de Daniel e perceberam que a vinda do Messias estava próxima. Chegaram a Jerusalém acreditando que encontrariam uma grande comoção em relação ao nascimento do rei. No entanto, depararam-se com a ignorância geral desse grande acontecimento. E suas palavras instigaram o ciúme e o medo entre os líderes romanos e os líderes judeus, o que resultou no assassinato de milhares de crianças inocentes e mais tarde no assassinato de Jesus. Bom, aqui na introdução a gente já entende um pouco mais sobre os reis magos. E a gente sabe também, estudando um pouco mais a fundo, que o rei Herodes ficou com muito medo desta tal profecia dita pelos magos. Esse rei, ele estaria nascendo para tirar o lugar de Herodes? A gente sabe depois da história que não era esse o enredo que estava previsto. Esse rei era acima de uma posição terrena, de apenas ser o rei, um monarca de um reino qualquer. Ele seria o rei que salvaria todos nós aqui na terra, daquela época e também os que nasceriam depois da história de Jesus. Mas Herodes não entendia essa parte da profecia. Ele apenas viu a parte que ele seria um rei. E ele ficou com muito medo. É por isso que gerou o assassinato de muitas crianças. Inclusive, ele pediu aos magos que na volta avisassem onde estava esse menino. Mas mais pra frente da história, a gente sabe que ele não queria só ver onde estava o menino. Ele não queria conhecer o menino. Ele queria acabar com essa história logo. Ele queria se livrar desse suposto rei que haveria nascido. Mas Deus, sabendo do propósito de Herodes, avisou em pensamento, em sonhos, aos magos que estavam a caminho de Belém, para que eles não voltassem por Jerusalém, apenas seguissem o caminho para a cidade natal deles. Aqui na terça-feira tem algumas curiosidades, e eu vou ler algumas para vocês. Os magos mencionados no texto eram nobres de nascimento, educados, ricos e influentes. A expressão nada tinha que ver com o sentido de mágicos ou feiticeiros. Eram os filósofos, os conselheiros do reino, instruídos em toda a sabedoria do Antigo Oriente. Eles estudavam as escrituras hebraicas, e foi ali que descobriram a verdade a respeito do nascimento do rei dos judeus. Aqui, nessa curiosidade, explica pra gente que a palavra mago não seria alguém que lança poderes, como a gente entende hoje em dia. Mago, naquela época, e tratando dessas pessoas aqui, eram estudiosos. Eles eram pessoas que já eram nobres de nascimento. Eles já nasciam, usando uma expressão de hoje em dia, em berços de ouro. Eles estudavam muito as escrituras e também os outros livros que existiam na época. E é por isso que eles descobriram que nasceria o rei dos judeus em Belém. Na sexta-feira tem a sessão com outros olhos. São algumas citações para você entender melhor e às vezes pensar por outro lado desta história. Lembre-se,
Se o Natal não é achado em seu coração, você não o achará debaixo da árvore. Charlotte Carpenter. Como no paraíso, Deus caminha na Escritura, procurando o homem. Ambrose. E a leitura da semana é o livro O Libertador, capítulo 6. É importante que você leia esse livro para entender um pouco mais da história da lição. Esse foi o resumo da lição dos adolescentes dessa semana. Continue acompanhando no meu canal, que semana que vem tem mais vídeos e também mais um resumo da lição. Esse foi o vídeo, valeu!